Ponta da linha com a gente para uma entrevista o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski. Vou chamá-lo para esse bate-papo. Secretário, obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade. Secretário, bom dia. Eu queria abrir sobre uma questão que é, sem dúvida alguma, na área da segurança, a mais, claro que tem várias, mas a mais relevante, que é o crescimento absurdo, ressaltado já há muito tempo pela Band News FM, das milícias. As milícias lá atrás começaram na região de Campo Grande, Santa Cruz, ali você tinha um reduto, a Liga da Justiça, com Natalino e Jerominho no começo, Batman depois, Tony Ângelo e por aí vai. Ela foi crescendo na Zona Oeste, se expandiu para outros municípios, hoje em dia domina um território monumental no Rio de Janeiro e foi diversificando suas atividades, cada vez mais colocando dinheiro no bolso. E recentemente começou também a se associar em algumas áreas com o tráfico de drogas. Começou a se associar a quadrilhas do tráfico de drogas, meio que aqui você vende droga, eu faço tal coisa e a gente vai aqui junto, repartindo da maneira que for o dinheiro de tudo isso. Primeiro queria saber se essa força-tarefa criada na gestão do senhor, os resultados, se é uma força-tarefa que veio para ficar e se realmente o senhor acha que há a possibilidade de um trabalho a longo prazo em que, por exemplo, a gente tem algum sonho, amando tanto o Rio de Janeiro, que a gente possa minimamente colocar as quadrilhas, e claro, a milícia é o foco principal nessa nossa conversa aqui, do lugar que elas merecem, ou fazendo elas eventualmente sumirem, ou tendo, sei lá, um papel, ao contrário de hoje, um papel tão irrelevante, tão sem poderio, ao contrário do que a gente observa nos dias de hoje. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Eu agradeço a oportunidade, quero também dar um bom dia aos ouvintes. E foi muito bom o início da nossa conversa começar por milícia. Você é também antigo aqui dentro da área de cobertura da polícia. Você lembra que na nossa primeira gestão aqui, 2009, 2011, foi quando a gente criou uma força-tarefa em Campo Grande, que acabou na prisão aí de todos esses que você comentou. E, posteriormente a 2011, o que a gente viu foi a milícia ser deixada um pouco de lado. Quer dizer, a gente tinha prisões pontuais, mas não existia uma política de Estado virada a combater essa milícia. Quando eu fui convidado pelo governador Cláudio Castro para ocupar o cargo de secretário, uma das primeiras prioridades dele foi, olha, eu quero que você me traga um planejamento do combate à milícia. E aí a gente levou um planejamento que combate o lado político, econômico e criminal. Então a Força-Tarefa vem nessa linha. A gente, para começar pelo político, a gente durante as eleições, nós monitoramos comunidades, junto com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, comunidades em que a gente tinha notícia de milicianos não permitiam a participação de outros políticos na comunidade. Nós iniciamos investigações, nós fizemos diligências práticas no sentido de operações para que essas áreas pudessem ser visitadas por outros candidatos. E já nesse primeiro braço político, nós vamos ter em breve algumas operações diante do que foi investigado naquele momento e que agora dá fruto a uma investigação. A gente tinha prometido na época que não ficaria somente naquelas ações pontuais durante a eleição, e já respondo a sua primeira pergunta, dizendo que ela continua também essa investigação do braço político, e em breve aqueles candidatos com afinidade ou com apoio de milicianos vão sofrer algumas investigações. Do ponto de vista econômico, desse nosso combate da força-tarefa determinada pelo governador, nós já temos mais de 50 operações, nós temos 426 presos nesses 4 meses de gestão, sendo 3 meses da força-tarefa. Tivemos 17 mortos em confrontos diretos com a polícia, polícia contra a milícia, dessa questão econômica, nós já temos hoje 850 milhões de prejuízo à milícia. Esses prejuízos, eu explico,
São fábricas clandestinas de cosméticos fechados, são gatonetes, TV Box numa parceria com a Receita Federal, falsificação de bebidas, depósito de gás, e isso é uma determinação de uma rotina dentro da Polícia Civil. Você pode observar que é cobrado dos departamentos semanalmente que apresentem operações em milícia, ou seja, a asfixia financeira ela não é pontual, ela é estratégica, ela é corrente. Então, assim, se você for acompanhando, ela vai continuar e toda semana a gente vai ter notícias de algum conglomerado, alguma atividade econômica da milícia atacada. E, por fim, é o braço criminal, que a gente tem que realmente prender aqueles principais líderes. É uma missão que já foi dada e eu espero que a Polícia Civil continue dando essa resposta que sempre deu, prendendo os líderes da milícia. Essa é basicamente a estrutura da força-tarefa, política, econômica e criminal. E em 3 meses, a gente acredita que está dando um resultado muito forte no combate à milícia. E queria também, já que eu falei da participação de outros órgãos, falar que a Polícia Militar, principalmente na área de inteligência, ela tem assessorado a gente muito na área de milícia, com boas informações trazidas à força-tarefa pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Figueiredo. Não adianta, e isso vale para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, se também não houver um braço muito forte na área da corregedoria, porque o senhor sabe muito melhor do que eu que, obviamente, a milícia prosperou como prosperou, porque dentro da PM e dentro da Civil ela tem braços. Eu não sei se são muitos ou se são poucos, frente ao tamanho da corporação. Eu sempre gosto de dizer no ar que eu aposto que são poucos, mas eles fazem muito mal às corporações. Então, eu não sei como é que tá isso. Ou se fortalece corregedoria para expurgar esses caras de dentro, essas raposas de dentro aí das polícias, ou eles vão continuar dentro como olheiros, atrapalhando investigações, antecipando informações, aniquilando e matando eventuais testemunhas fundamentais de processos na justiça e por aí vai, né? Schneider, esse é um problema que a gente tem de policiais envolvidos com milícia, mas eu lhe digo uma coisa, não precisa nem da corregedoria. Os policiais que trabalham nessas investigações, eu lhe garanto que se eles esbarrarem com policiais envolvidos, sejam civis, sejam militares, tanto o meu comando quanto o comando do Coronel Figueiredo é para simplesmente prendê-los, é o que a gente tem feito. A gente chama a corregedoria, sim, muitas vezes para buscar informação, chama para fazer a prisão, mas a gente mesmo investiga. Eles têm que escolher o lado. Se está do lado da instituição, está do nosso lado, e a gente vai ombreado lutar contra a milícia e qualquer tipo de crime organizado. Se passou para o outro lado, não é nem questão de corregedoria, é questão das próprias polícias resolverem seus problemas. Com relação à milícia, eu quero pegar o exemplo do caso da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes. Já vamos para 3 anos do caso, 3 anos do caso. A gestão anterior disse que resolveria e que entregaria até outubro. Quando houve a mudança para sua gestão, o senhor trocou o comando da Delegacia de Homicídios e disse que isso não atrapalharia a investigação, mesmo com a equipe que vinha dizendo que já tinha o norte, que estava, na verdade, montando um quebra-cabeça para apresentar a denúncia. Afinal, a Polícia Civil descobrirá ou não, e até quando, algo que para mim é mais fundamental do que prender o Rony Lessa e o tal do Elcio, que é descobrir quem são os mandantes e também a motivação do crime? Então, Schneider, quando a gente diz que não tem nenhuma resposta, você mesmo acabou de falar a primeira resposta. Os autores do crime da Marielle, eles estão presos, tá? Uhum. Aí vamos para um segundo, realmente, até muito importante questão, que é identificar e prender os mandantes, sim. Com relação a isso, as investigações não foram atrapalhadas. A gente estudou todo o inquérito, e eu não sei exatamente qual foi a linha de prometer até outubro essa prisão, essa identificação, mas nos autos não tinha essa linha tão definida, senão ela tinha sido aplicada. E eu digo por quê? Porque a gente troca o delegado, mas a gente não troca o membro do as 2 promotoras, membros do GAECO, que são 2 excelentes promotoras que acompanharam o caso desde o começo e que, se realmente tivesse provas substanciais do que se foi falado até outubro, simplesmente elas estariam com a denúncia pronta. Elas nos ajudaram muito nessa atualização, estão na parceria com a gente e, da mesma forma, trabalhando pesado para conseguir, sim, buscar esses mandantes.
A gente tem uma linha e a gente tem uma forma de pensar. E em breve, se Deus quiser, sem dar prazo, a gente vai dar uma resposta a essa questão aí de Marielle, com certeza, com relação aos mandantes, tá? A Agatha Meirelles tem uma pergunta para o senhor. Secretário, o meu questionamento é em relação ao caso João Pedro, que acabou morrendo durante uma operação da Polícia Civil junto com a Polícia Federal em São Gonçalo. E aí o que a gente tem até agora seria uma reprodução simulada feita pela própria Polícia Civil, mas que não teria saído ainda o resultado, então não sabe de onde partiu o tiro. A família diz que os policiais entraram atirando. O que o senhor pode adiantar dessa investigação para a gente? Está próximo de descobrir de fato de onde partiu o tiro que matou o João Pedro? Essa investigação é uma investigação complexa, ela está sendo acompanhada por órgãos do Ministério Público também, foi feita inclusive na presença do Ministério Público, das testemunhas, a reconstituição do fato. Eu não posso antecipar as questões técnicas dessa prova produzida, mas eu posso dizer que está se fechando essa investigação. E a questão de estar sendo acompanhado e está sendo feito todas as perícias, todas as diligências necessárias para a elucidação, mostra que a Polícia Civil está preparada para responder eventualmente pelos seus próprios erros também. É fundamental esse final aí, antes de passar a bola para a pergunta aí do nosso Cristiano Pinha, é fundamental esse final dito pelo secretário de Polícia Civil, delegado Alan Turnovski, pagar pelos seus próprios erros. Esse caso do João Pedro, ao que tudo indica, há erros na operação, há erros crassos que resultaram na morte do João Pedro. Quantidade de balas, dinâmica do crime, depoimentos que foram colocados. É um caso que é questão de honra da Polícia Civil, mesmo que tenha que cortar na própria carne, ela finalizar essa apuração. Enfim, não sei se envolve também os agentes da Polícia Federal, mas apurar e realmente chegar a uma conclusão e dar uma resposta para não ficar mais um crime aí sem qualquer fim de investigação. E a propósito da Marielle, citar uma entrevista que foi feita exclusiva pelo nosso Marcos Sadoc na TV Bandeirantes nesse final de semana, com a Simone Sibilio, que até foi citada agora há pouco pelo delegado Alan Turnovski, porque ela é uma das coordenadoras do GAECO, do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, e vem acompanhando vários casos, inclusive o caso da Marielle Franco, e ela disse que nos, 30 anos dela de carreira, nunca pegou ou esteve à frente de uma apuração tão complexa de um caso como esse, do caso da morte da Marielle e do Anderson Gomes. Só para pontuar algo que foi até colocado no ar, e lembrei aqui da entrevista do Sadoc nesse final de semana no Jornal do Rio, na tela da Band, às 6h50 da noite. Pinho. Vamos lá, Rodolfo. Bom dia para você, secretária. A minha pergunta é sobre os recentes casos de feminicídio, cada vez mais registrados aqui no Rio de Janeiro. A gente trazia hoje, por exemplo, a informação de mais um feminicídio no Complexo do Alemão, um segundo em 2 semanas. E a gente tem percebido, além do aumento de casos, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, mas essa é a impressão que temos, que a forma como os crimes estão sendo cometidos também são sempre muito semelhantes. Assassinatos muitas vezes cometidos por arma branca, facadas, pessoas próximas das vítimas. Eu sei que a Polícia Civil recentemente até criou um núcleo exclusivo para investigar esses casos, tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, mas vejo esse cenário como muito desafiador. O que pode ser feito para melhorar também a integração com outros órgãos e aprimorar também as investigações no que diz respeito a esse caso e, consequentemente, tentar coibir também essa prática? Com relação ao feminicídio, é bom a gente entender que, normalmente, esse tipo de crime passional, ele acontece dentro da própria casa. Então, assim, muitas vezes o próprio autor ele é de fácil elucidação. O que a gente tem que tentar é não dar essa resposta pós-fato. Porque o pós-fato, como é um autor definido, é até mais fácil. O que a gente tem que fazer é tentar evitar se antecipar ao feminicídio. Então, assim, qual é a conduta que o governador Cláudio Castro criou? Ele está criando, eu tive uma reunião com o secretário de Ação Social para tentar criar um pacto dentro do governo com diversas ações para antecipar o problema. Então, nós vamos criar um 197 para dar assistência às vítimas, daquelas que se sentem ameaçadas, porque, como eu repito,
A ameaça vem de dentro da casa, vem do próprio marido. Então, é importante essa antecipação. E aí, trazendo assistência social, que a polícia não tem, trazendo psicólogos, para tentar convencer essa futura vítima de feminicídio a se antecipar e tentar, sim, fugir da algemas dessa maldade, dessa pressão dentro da sua casa. E, ao mesmo tempo, a própria Polícia Militar já é uma outra vertente, com o seu 190, com a sua Patrulha Maria da Penha, que é uma coisa de uma pronta resposta imediata. Então, assim, casando 190 com o nosso 197, que eu repito, não é de pronta entrega, de pronta resposta, e sim de assistência. E aí, para essa assistência, trazendo outros órgãos do governo, como uma Secretaria de Ação Social, que eu recebi o secretário essa semana aqui, fechando esse pacto, eu acho que a gente vai conseguir antecipar e aí a gente passa a ter uma estratégia efetiva do governo do Estado no combate ao feminicídio. Secretário, recentemente aqui no ar nós falamos da chegada de helicópteros. O Marco Sadoc até na hora apurou e parece que já nesse primeiro trimestre chegam os helicópteros encomendados e pagos na época da intervenção lá no fim do governo Temer, a intervenção federal que houve no Rio de Janeiro, porque eles compraram lá, mas você tem que fazer helicóptero, encomenda, prepara, blinda e chega para o Rio de Janeiro. Eu queria, número 1, perguntar quando que eles chegam, quando que eles começam a ser utilizados e como que eles serão utilizados. E a minha pergunta número 2 é um pouco sobre o uso do helicóptero, né? Eu uma vez recebi de policiais do BOPE um caveirão. E eu coloquei esse caveirão na minha sala, eles botaram até a data do meu aniversário. Determinado dia eu recebi uma pessoa na minha sala, que não vem ao caso dizer, enfim, até porque ele levantou um ponto que eu acho que é fundamental aqui no ar, que ele falou o seguinte: pô, você tá com um caveirão aí na tua sala? Eu falei, mas por que eu tô com caveirão na minha sala? Tem algum problema? Ele falou, pô, caveirão, pô. Os caras entram matando e etc, etc. Eu falei, olha só, a minha concepção, e eu vou usá-la também para o helicóptero, que tem sido uma discussão muito grande no Rio de Janeiro, um caveirão, quando foi criado, ele foi criado para proteger o policial, que dentro do caveirão, entrando em condições adversas, em locais muitas vezes com um entulho na entrada, com o cara em cima numa casa-mata, como eu já vi de perto no Alemão, e o cara tá lá de cima dando tiro nele, isso proteja o policial. O caveirão proteja o policial para conseguir avançar em determinadas ações. Eu não estou nem entrando agora na discussão da política de confronto, que é uma outra questão que a gente poderia, em determinado momento, discutir, e ele é mais profunda e tal para o Rio de Janeiro, se ela dá certo, se ela não dá. Só estou discutindo agora o caveirão. E o helicóptero, da mesma maneira, que passou a ser a discussão recente, inclusive em cima de escola. Helicóptero blindado, helicóptero para a polícia, em comunidades onde o cara tá lá não sei quantos quilômetros, no alto de uma favela, como eu disse, em cima de uma laje, sei lá, numa casa-mata, atirando num policial que tá lá embaixo, o helicóptero, em tese, se ele for utilizado e blindado para evitar, por exemplo, o que nós vimos no Morro dos Macacos, quando atingido, acabou caindo num campo e matando policiais militares, ele é um helicóptero que, com profissionais bem treinados, snipers, enfim, pessoas bem treinadas para, eventualmente, porque o cara tá atirando, ele tá atirando para matar o policial, às vezes para matar o morador, o policial chegar ali, protegido não totalmente, mas bem protegido num blindado, ele conseguir acessar aquele ponto, às vezes até para resgates em algumas localidades, a gente não pode ver isso. Na minha modesta opinião, a gente não pode ver esse tipo de veículo, seja o caveirão do ar, como um veículo matador. Quem dentro desses veículos se utiliza deles para entrar, apertar o dedo no gatilho, como está sendo apurado na Cidade de Deus semana passada com o motoqueiro, e matar, esses têm que ser investigados, expulsos da corporação, porque o objetivo não pode, ou pelo menos na minha convicção, não foi essa a intenção quando comprados. Eu queria lhe perguntar sobre helicóptero, como que eles serão usados, e ouvi-lo sobre isso, sobre a questão de utilização de helicóptero em comunidades, já que há realmente muitas críticas e muitas vezes corretas, quando helicóptero, por exemplo, sobrevoa trocando tiro uma área com aula rolando, criança dentro da escola, por exemplo. Pois não, Osnaldo, é uma pergunta de um assunto complexo. Eu vou tentar ser claro. Primeiro, o nome caveirão já é um nome para que o uso de um blindado, um veículo blindado terrestre ou de um veículo blindado aéreo,
seja visto de uma forma equivocada. Para mim, é um veículo escudo e também um helicóptero escudo, e não um caveirão. Por quê? Porque ele exatamente é usado para proteção da comunidade e para proteção dos policiais. Nós hoje na Polícia Civil, nós estamos recebendo dois helicópteros blindados que estão vindo da época da intervenção militar, que aliás eu faço um agradecimento aqui porque muito do que a gente usa hoje foi adquirido pelos militares, e um está chegando agora, já vindo para o Rio de Janeiro, já está montado, vai chegar no Rio de Janeiro, vai só receber a blindagem, e aí ele está apto para uso. E o outro até o final do ano. Nós temos um helicóptero blindado, o Rio, e temos um Esquilo que está saindo da revisão, e é um helicóptero mais para você fazer investigações, fazer imagens, essas coisas. Então nós vamos ter, em breve, na Polícia Civil, 4 helicópteros atuando, 3 blindados e um Esquilo. Com relação ao uso do helicóptero, da mesma forma do uso do blindado, isso é uma forma de proteção do policial. Eu, quando entrei aqui novamente na Secretaria de Polícia Civil, eu disse que estive em Israel, e lá, como todo mundo serve o Exército, desde o filho do trabalhador mais humilde até o filho do presidente, até o filho dos grandes empresários, lá ninguém discute o uso de um blindado, seja terrestre, seja aéreo, para a proteção dos seus filhos. Como aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela não tem membros de todas as classes sociais, muitas dessas classes se perguntam por que o policial deve sair dentro de um blindado ou ter um blindado aéreo para sua proteção e não ficar nas mesmas condições do traficante que o recebe a tiros. Ou seja, equivalem a vida de um policial que está brigando pelo Estado, que está lhe protegendo para você poder andar nas ruas da cidade, de um traficante, que não passa de um vendedor de drogas, que estraga as famílias e que tem o mesmo fuzil que você. Mas ele não tem um helicóptero, ele não tem um blindado, ele não tem um colete com a capacidade da polícia agora de segurar uma bala de fuzil. Então, querer tirar esses equipamentos de segurança do policial é dizer, o policial e o traficante valem a mesma coisa, sendo que o policial lhe protege, o policial prende os traficantes, prende roubadores, prende ladrões, prende desvio de dinheiro público, e o traficante está ali para criar o próprio mundo e colocar a comunidade ao seu próprio jugo. Então, assim, não há como comparar o uso do equipamento para a polícia e querer comparar ele com o uso do equipamento já existente para o traficante. Nós vamos precisar sim do helicóptero, nós vamos precisar do blindado, nós precisamos de um colete, nós precisamos de armamento de ponta, e quanto mais forte a polícia tiver, quanto mais forte a polícia for, menos confronto nós teremos. Você lembra do alemão, em que a gente teve aí a união, e essa é a palavra-chave, união das Forças Armadas, de todos os órgãos de inteligência, de todas as forças operacionais, aí eu chamo a PF, chamo a PRF, chamo a PM, chamo as Forças Armadas, chamo a Polícia Civil, e nós entramos lá sem dar tiro. Sabe por quê? Porque a gente tinha uma superioridade tamanha que nenhum traficante ousou nos receber a tiros. E aí é exatamente onde eu chego. Quanto maior a superioridade bélica da Polícia Civil, da Polícia Militar, menor necessidade, menor possibilidade de confronto. Quanto mais nós desempoderarmos a polícia, quanto mais nós tirarmos equipamentos diferenciados da polícia, nós vamos trazer a polícia para um limite de igualdade com o traficante. Em igualdade, eles vão sempre enfrentar a polícia. Com relação ao outro lado da questão, de você dar treinamento, de você dar treinamento não só técnico, mas também dar um treinamento psicológico do momento do tiro, de evitar o risco da comunidade. Se tem alguém em risco, não atire, perca a operação, mas não atire, porque nenhuma morte de um inocente vale uma operação inteira de sucesso com relação a armas e drogas. Isso não vale a vida de um inocente. Então, que a gente melhore, como você disse,
a nossa conduta, o nosso perfil psicológico, o nosso perfil técnico, mas nunca retirando da polícia a supremacia técnica, porque aí você está do lado errado das forças. Secretário, em relação aos recentes acidentes de trânsito, e aí eu cito um específico envolvendo aí o surfista de Ondas Grandes, Felipe Cesarano, ele que acabou matando um militar que estava a caminho do trabalho, o laudo de alcoolemia apontou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, mesmo assim ele foi indiciado como homicídio culposo. Nesses casos, por que é homicídio culposo sem intenção de matar? Ele não é indiciado como homicídio doloso, já que ele assumiu o risco? Aí eu vou pegar o do Marcinho também agora, né? O do jogador Marcinho. Como já está comprovado que ele estava acima da velocidade, além dele não ter se apresentado à delegacia dias depois para fazer exame, ou na hora, tal, logo depois para fazer exame, para comprovar que ele não tinha bebido e tal. Não era o caso, por exemplo, eu sei que o delegado também tem independência, né? Não dá para dizer, vá lá e o senhor mesmo canete e conclua da forma como for, mas não se enquadraria num dolo eventual, ou não se enquadrariam? Com relação a essa questão de dirigir alcoolizado, existe um tipo específico no Código de Trânsito que prevê essa situação. Sempre que um tipo específico tiver a previsão sobre o tipo geral, ou seja, se você tem um crime específico previsto para aquela conduta, normalmente é essa que é aplicada. A lei foi feita dessa forma. Assim, eventualmente, sim, o delegado pode entender que há provas suficientes para passar desse limite e achar que ele pode ser enquadrado num dolo eventual. Porque ele teve tantas atitudes equivocadas e erradas que acaba gerando essa certeza. Caso contrário, o que se aplica é a norma específica que foi feito no caso da morte do militar na Lagoa. Na Lagoa não, ali na Zona Sul. Enfim, e nesse caso concreto ele foi preso, ele foi para Bangu e aí a justiça determinou que ele respondesse em liberdade. Ele não foi absolvido, mas entre responder preso e responder em liberdade, por algum motivo que não cabe a nós falar do mérito da decisão, ele foi permitido que ele respondesse em liberdade. Nada tem a ver com a atuação dele, a autuação dele na delegacia, que ele foi preso e a pena era de reclusão, ele foi conduzido para Bangu. Com relação ao segundo caso, o caso do Marcinho, ele está respondendo pelo homicídio e pela omissão de socorro. É óbvio que a defesa vai fazer a tese dela, vai alegar a tese dela, e agora, no final das investigações, o delegado pode até pedir a prisão dele, que vai ser ou não decretada pela justiça, dentro do que vai ser provado. Mas naquele primeiro momento, ele não foi preso em flagrante porque ele não foi conduzido para a delegacia. Ele saiu e, por ter saído, ele alega que seria linchado e coisa e tal, a defesa tem o direito de fazer a alegação dela, ele não foi preso por esse motivo. E ele, por não socorrer, ele está respondendo também por omissão de socorro. Então isso está dentro do jogo do direito, dentro do mundo jurídico, e a gente está lutando aí para que esse crime não fique impune. Eu acredito que não vai ficar impune. Valeu. Queria agradecer ao delegado Alan Turnovski, secretário estadual de Polícia Civil. Até tínhamos outros assuntos para lidar, para bater papo aqui e também para perguntar, porém pela hora já avançada e também outros compromissos do secretário, a gente deixa para uma próxima oportunidade, espero que com o microfone aberto aqui na Band News FM e também que a gente possa em outras oportunidades voltar a conversar. Obrigado, delegado, até uma próxima. Eu que agradeço, Schneider, muito obrigado aí pela Band por essa oportunidade e estou à disposição. Um abraço. Obrigado.